Estou aqui no restaurante do Cinto Século, onde encontrei duas pessoas da Serra que, estando a conversar um com o outro, me pareceu terem algo a dizer à nossa juventude, que é a sua vivência de serranos. Como é que isso se chama? Joaquim, De onde é? Miá, É da Miã. O senhor passou a vida inteira na Miã ou saiu? saí, Foi para onde? Brasil, Mas depois voltou. voltei. A que é que se dedicava antes de ir para o Brasil? Agricultura, A agricultura, qual era a técnica utilizada na agricultura do seu tempo? era lavar milho e feijão e essas coisas. E as ferramentas? Normalmente era os bois com os arados para lavrar as terras e essas coisas. Havia o arado de pau Tinha arado de pau e tinha de ferro. e charrua, não é? É, O arado de pau era para as terras mais leves, não era é? para ter a terra já mexida, coisa. E a charrua, Agora o ferro é para lavar a terra dura, para a terra dura, mais pesada, mais pesado. e normalmente para milhos. É para mim. Muito bem. Então e o senhor, de onde é? Sou de Sobrado. De onde? Sobrado, Como é que se chama? Manuel Duarte. Manuel Duarte. A sua experiência de vida também é igual àquela do seu amigo ou é diferente? Mais ou menos. Portanto, aos 20 anos fui para a tropa, estive na Guiné, regressei, estive cá um ano, depois fui para Lisboa, trabalhei 30 anos só numa firma, agora estou reformado e venho cá passar uns dias e passo também muito tempo em Lisboa. Muito bem. mas- Nunca se dedicou à agricultura, então? Até aos 20 anos só foi na agricultura. E também era nos moldes aqui do seu amigo ou é diferente? Era mais ou menos, as aldeias são perto e era mais ou menos. Trabalhámos com os gados, portanto às 8 da manhã ou 7 da manhã saímos com os gados para muito longe, carregados, e às vezes demorámos uma hora ou mais para estromar as terras e depois quando era nas colheitas a mesma coisa. Trabalhámos com o gado com duas juntas, uma junta ao carro, outra junta chamava-se a camboar, e assim se foi passando a vida até aos 20 anos. Quer a Miã, quer o Sobrado, ficam na vertente do Monte Muro, Sim, nem encosta. na encosta, que as linhas de água desaguam para o Paiva, é ou não é? Sim, vem o pai lá. Muito bem. O seu amigo falou-me que na agricultura não havia dinheiro, havia a troca direta. Sim, fazia-se muitas trocas comerciais. Trocava-se milho por sardinha, por bacalhau e etc. Muitas coisas fazia-se por pão. Também o milho trocava-se pelo pão de trigo, porque lá só se cozia pão de milho com uma mistura de centeio. E as pessoas mais antigas, mais idosas, precisavam de um bocadinho de pão de trigo e então fazia-se essas trocas comerciais. Muito bem, era chamado o pomeado. Pois, era isso mesmo. Então, e o meu amigo, o que é que acrescenta a isto? Eu estou de acordo com ele, é igual. A nossa terra lá é igual, é vizinha aos outros, é do mesmo concelho. Muito bem. É da freguesia, mesma freguesia. Ainda há lá muito gado ou já não? Já não. Havia muito gado, mas agora já não tem. Gado até só tem lá vamos dizer, O pastoreio acabou. o gado acabou, agora vacas também acabou, também quase não tem. Muito bem, diga. Havia mais ou menos na freguesia, se calhar, mais de 2.000 cabeças de gado. Muito bem. Pois. Vacum. Não, cabrino. A vigia. Era uma vigia de gado. Chamava-se de gado. É. É onde cada um dava o seu dia e fazia-se uma conta e cada um dava, constante o gado que tinha, os dias que dava durante E andava com o o gado. ano. Ora, Havia vários pastores. aí está a explicar um costume que eu gostava de ter registado há muito tempo e só o consegui hoje, que é a questão da vigia. Sim. A colaboração de todos os moradores Sim. e só um ir para a serra com o gado de todos. Sim. Era isso? Normalmente tínhamos um ou duas vigias, misturámos um com o outro, que éramos rapazes novos e misturámos, mas eram independentes as vigias. Muito bem, mas escute lá, eu há tempos fiz lá, naquela encosta da Serra do Monte Muro, um trabalho sobre o azeite, os lagares de azeite, porque vocês falam em agricultura, mas a agricultura dá pão, o pão tem de ser moído. Havia moinhos. Sim, havia também os moinhos igual, cada um tinha o seu dia do moinho.
Assim. Por exemplo, um era a segunda, outro era a terça, a gente sabia quando era o nosso dia. Hoje, e os lagares de azeite? Os lagares de azeite, na minha aldeia não havia, aqui na aldeia de Minhã já havia 2 lagares. Em minha já havia azeite. Já havia 2 lagares. Até botava azeitona e depois marcava o dia para fazer o azeite na azenha, quando acabava de botar azeitona. Levava a azeitona e fazia o azeite. Isso era feito depois do Natal, agora é em novembro. Mas eu também sei que nos lagares de azeite, quando os proprietários estavam a moer a azeitona, levavam bacalhau e... Levava bacalhau e depois botava, assavam na brasa e depois botava azeite com um copo. Botava azeite com um copo, o bacalhau era na daia. Diga, gostou, diga. Era o azeite a nadar em azeite. O bacalhau a nadar em azeite. Ora bem, os senhores estão a dar aqui conhecimento, ou estão a esclarecer o bacalhau alagareiro que nós comemos aqui no V século e noutros restaurantes em Lisboa. Já se fazia. Já se fazia. Já se fazia lá. A batata era assada lá na fornalha também. A batata é. Assada lá também na fornalha. A batata? Batata morno. A batata morno era assada lá na fornalha. Está a ver. Assada na fornalha da... Ora, vejam lá o que conversa tive eu hoje aqui no restaurante Fim do Século com 2 amigos, posso considerá-los 2 amigos, porque são gente da Serra, são os nossos heróis da Serra, que têm muito a dizer à juventude. Diz-me aqui este senhor Damião que mesmo dizendo as pessoas não acreditam. Por isso é que eu ponho no mundo. São os nossos heróis da Serra. Este amigo de Sobrado esteve-me a dar aqui um pormenor sobre as minas do Pombeiro. Ora, diga lá o que é que sabe sobre isso. O que eu sei é que o meu pai foi lá capataz e eu era muito pequenino, tinha 1 ano, e o meu pai depois, quando regressou do Brasil, o meu pai teve de ir para o Brasil, que as minas fecharam, e depois, quando o meu pai, quando veio do Brasil, contava-nos as histórias que lá passaram, que eu já tinha 16 anos. Muito bem. E essas minas depois do seu pai ir para o Brasil continuaram a ser exploradas, mas assim de forma particular. Sim, pelo pilha, chamava o pilha. Cada um entrava. Ainda lá ficou um guarda uma temporada, mas depois o próprio outro guarda abandonou e criava lá até gado, tinha lá umas ovelhas, etc. Vivia lá. E depois saiu de lá para ir para os anos 65, mais ou menos. E aquilo começou a ser o pilha. Cada um que entrava explorava. Está-me a enquadrar num tempo da mineração, da riqueza do nosso solo, que começou com a guerra 39-45. Sim, sim. E ainda que a guerra tenha terminado em 45, o tal pilha começou a explorar e havia sempre a quem vender. Muito bem. Havia sempre a quem vender o wolframio. Era preciso era apanhá-lo. Usou aí uma expressão que eu desconhecia. Diga. Ia-se apurar, chamava apurar. Lavar numa caleira a um sítio mais escondido, queimava-se na chapa de noite, por causa do cheiro, e depois ia-se vender. Havia sempre quem comprasse. Pois. E as soleiras das portas, uma grande parte das soleiras das portas, muita gente já não sabe que era uma soleira em pedra, muitas têm lá buracos, que era onde se britava à noite, onde se britava as pedras. Britava-se aquele seixo junto com o minério e depois é que era lavado na caleira para separar o seixo do minério. Ora bem, sabe que eu tenho uma crónica já escrita sobre a lavagem nessa caleira, que era uma espécie de gamela. Sim, onde a água, minha mãe era uma grande artista nisso. Onde a água caía. Lavou milhares de horas. Em folhas de papel. Sim. E a mão do lavador empurrava a terra. Sim. Para onde caía a água. Sim, sim. Ora, vejo confirmada isso mesmo. A minha experiência já escrita por um senhor aqui do Sobrado, falou sobre as minas do Pombeiro e usou uma terminologia que eu desconhecia. Elas continuaram a ser exploradas esporadicamente pelos pilhas. Chamavam pilha, era o nome que davam.
Não era ofensivo. Era porque pilhasse mais. Não é ofensivo, é verdade. Até pilharam as pedras das casas e tudo. As pedras arrancaram as casas construídas em Perpignan e Pedra Branca e pilharam-as também. Ora, aqui fica um registro mostrando que, dando a voz a agentes da Serra, estes nossos heróis têm muito que falar. São autênticos livros andantes e são eles que eu gosto de ler. Homens da Serra tiveram certamente de atravessar rios e ribeiros. Atravessar o Rio Paiva. O Rio Paiva, mas para isso havia poldras, não havia? Não havia não. Ai, não? Não, era levado. Aí era barco. Era levado. Muito bem, e quem é que me sabe contar sobre essa da travessia em barco? E então, quando não havia barco, metia-se a atravessar a pé na água. A Val. A água dava combustível pela cintura com correnteira, com força. Muito bem. Mas o senhor contou-me aí uma história de poldras, diga lá. Sim, as poldras é uma passagem sobre um ribeiro ou sobre um rio. Iam saltando de pedra em pedra e puxavam as calças para cima, a água chegava lá a virar a cintura, com corrente. Mas o barco era passado, não tinha motor, era com uma vara. Era tocado pela beira do rio acima e depois com a vara não tinha cais. O cais da traca era agarrar-se aos amieiros. Muito bem, mas o senhor contou-me nas poldras um acidente com uma criança. Que ouviu contar ao seu avós. Sim, ouvi contar que a senhora ia atravessar as poldras com uma criança e veio a atravessar, não conseguiu segurar a criança e a criança fugiu na água. O rio abaixo. Isso prova que os homens, nós, os nossos antepassados, apesar de serem inteligentes e recorrerem às formas mais fáceis de atravessar o rio, fosse barco, fosse poldras, não evitavam os acidentes, nomeadamente esse de uma mãe deixar cair a criança, o rio levar a criança água abaixo.